Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e vocês estão no canal que dá dicas de leitura. Os temas aqui são filosofia e religião, literatura e religião, histórias e religiões mundiais, tá? Sem valor apologético, sem intenções apologéticas. Estamos na tradição cristã, né? Ou seja, católico ou protestante, ou as duas, mas esse canal não é para pregar cristianismo, tá? Vai ser um assunto recorrente aqui porque é onde nós trabalhamos mais e no qual nós estamos habituados, certo? Mas, volta e meia, aparece uma coisa aí sobre budismo, Seishonoe, hinduísmo, ou brahmanismo, ou vedismo, tá? Que é o caso de hoje, continuando com o mesmo autor, tá? Acho que é o terceiro livro dele que eu estou lendo. Aqui também vai ser uma mistura dos livros anteriores, tá? Que é sobre mitologia indiana, ou védica, ou brahmânica, né? Ou brahmanítica, que hinduísmo é o nome que do ocidente deu a história das religiões indianas, tá? São várias, né? Então, budismo, jainismo, o brahmanismo, que é essa religião, né, mais conhecida aqui no ocidente, ainda mais depois da contracultura, anos 70, 80, né? Que aí muita gente começou a importar coisas orientais, só morrendo de tédio do mundo ocidental, começou a importar o mundo oriental. Então, igual o Tantra aqui, né? Então, vai falar da mitologia indiana, vai falar do Tantra, o Yoga também. E o Tantra, que o pessoal vai lá na internet, aí o Tantra vai achar uma coisa sobre sexo tântrico, né? Da sexualidade e tal. Mas isso é um dos aspectos, tá? Do Tantra. E você tem o Tantra budismo também, o budismo tântrico, que é, por exemplo, o budismo no Tibete, né? Tem essa linha aí, nós temos escola. O Tantra tem várias escolas, tem vários escritos, tá? Então, é até difícil definir o que é o Tantra. E aí o livro fala que, olha, na verdade o Tantra e o Yoga são lados da mesma moeda, tá? Então é a mesma disciplina, a mesma questão da meditação, tá? E lembrar que a tradição budista, que eu conheci primeiro, veio da tradição indiana, né? Brahmani, por exemplo, né? Então o Buda, ou Siddhartha Gautama, conhecia, então por acesso que eu tive ao budismo, vou tentar entender o hinduísmo, tá? Então olha que coisa, né? Não tenho acesso direto à Índia, nunca fui na Índia, não sei se irei, não conheço nenhum indiano, tá? Mas como eu conheci um pouco de budismo, então eu vou tentar, pelo budismo, entender a mentalidade. Assim como eu, por exemplo, eu conheço o judaísmo pelo cristianismo, tá? Não sou judeu, então o que eu conheço do judaísmo? É o que tem no cristianismo e eu vou tentar entender a mente judaica, né? É isso. Então, pelo pouco que a gente sabe do budismo, vamos tentar entender, tá, a mentalidade. Já falei em outros vídeos anteriores a questão das energias, das polaridades, que não são dualismo, mas são complementares, né? Então aqui no caso vai falar muito da energia Shakti, que é feminina, e a energia Shiva, tá? Então a tradição shivaísta, muito usada pelo shivaísmo. Lembrar que tem outras tradições na Índia, principalmente do Vishnu ou do Krishna, que aí é o Bhagavad Gita, tá? Bhagavad Gita, que tem ali também a figura do Shiva, mas muito en passant, tá? Porque a tradição ali é mais do Vishnu. E aí ele vai explicar aqui a figura também do Ganesh, né? O Ganesh vai dedicar outra parte do livro a isso, a figura do Ganesh, porque é mais para mitologia, as várias lendas em torno do personagem, que seria o filho da Shakti com o Shiva. Tá? E por que ele perdeu a cabeça e tem uma cabeça de elefante? Tal qual são símbolos, então tem muita imagem. Lembrar que a religião da Índia é muito simbólica, né? Muito alegórica, muita imagem. Tá? Então lembra muito, por exemplo, o catolicismo. Tá? O catolicismo usa muita imagem, muitos símbolos. Né? A ortodoxa usa mais ícones. Né? Mas lembra muito essa tradição de imagens. Tá? Então a imagem simboliza alguma coisa. Tá bom? E é uma religião politeísta. Então quem está acostumado com as religiões monoteístas, que é o foco aqui, vai estranhar ou vai achar diferente da abordagem às religiões politeístas, tá? Que são formas de ver, mas por um certo nível, né, de expansão de consciência ou de união de consciências, esses politeísmos se tornam enoteísmo, que vão se tornar monoteísmo, que eu falei o caso do shivaísmo, né? Escolas que só seguem o shivaísmo e escolas que só seguem o Krishna. Então você tem aí hoje, aliás, hoje não, do século XIX, né, um monoteísmo que é o Hare Krishna, tá? Então ele vai explicar, olha, existem formas de ver o corpo, né? Não é só o corpo físico, né? Então são várias formas de corpo psíquico, corpo mental, etc, etc, que vai influenciar inclusive a forma de ver da teosofia, tá? Teosofia também, que conhece hinduísmo, conhece budismo, o kardecismo também, né? Kardec também, são formas do ocidente cristão analisar o oriente, né? Budista, jainista e hinduísta, tá? Ele vai falar, para o corpo físico, ele vai indicar mais aquela yoga que trabalha, o yoga que trabalha o equilíbrio, que é a Hatha Yoga.
Para o corpo emocional, ele vai indicar Bhakti Yoga, que é mais devocional, mais hinos, né? Mais cânticos, mantras, né? Para o corpo mortal, ele vai indicar Raja Yoga, tá? E aí, para o psíquico, o Kriya Yoga, tá? Então tem formas, né? E para o desenvolvimento da sexualidade, que o pessoal acha que o Tantra é só sexualidade, tem o Kundalini Yoga, tá? Desenvolvimento dos chakras, que é legal dos 7 chakras da coluna, etc. Tá? Então ele vai mostrar assim, que o mais importante aqui, além da devoção, né, você tem que crer, ter fé nessa religião, é a disciplina, tá? Concentração, meditação, então não é fácil, tá? Você tem que ter ali um mestre, então é aquela mesma questão que tem no Sufi, né, no Islã. Você precisa ter um mestre, tá? Você tem que ter um guru, tá? E ele vai te ajudar a montar uma disciplina de equilíbrios, posturas, mantras, orações. É disciplina, tem horário, tem, né? Ao mesmo tempo que você tem a técnica, né? Ou seja, a técnica de formar momentos de devoção, né? Você tem também os hinos, os mantras, tudo funciona junto, tá? Tudo funciona junto. E ele fala que o Tantra não é dualista, tá? Então tem as polaridades, mas não é dualista e é integral, ou seja, é todos os aspectos da vida, inclusive a sexualidade. Então não é uma coisa escanteada, né? Então é importante. Só que como esses aspectos tântricos mais ligados à sexualidade foram mais interessantes para o Ocidente, então se ligou, né? Mas o Tantra não é só sexualidade. Tá? É um dos aspectos, é um dos focos que tem ali, mas não é o principal, tá? E aí ressalto que o Tantra tem 92 escritos, tá? Muito usados nas várias escolas, principalmente ligados ao Shivaísmo, tá? Então, esses polos que tem. Então, por exemplo, se a pessoa nesse meio enoteísta passa a devoção só a Shiva, o Shivaísmo, ele fala só os outros deuses são manifestações de Shiva. E acontece a mesma coisa com Hare Krishna, tá? Que é aqueles que são devotos de Krishna, que é uma encarnação, né, um avatar de Vishnu, vão falar assim, todos os outros deuses são emanações, são manifestações do Deus principal, que é o Krishna, né? Ou que é o Vishnu. Tá? Então, o enoteísmo aceita os outros deuses e o monoteísmo você fala assim, não, só existe esse Deus aqui e ele se manifesta. Né? Então, num politeísmo você tem movimentos enoteístas, ou seja, um Deus se destaca, e depois você tem monoteísmo. Pode ter acontecido isso na Cananéias, né? Ou seja, lá tinha vários deuses nos cananeus lá, e aí destacou um que vai ser o Deus judaico. Discussões, tá? Discussões só acontecem mesmo. E aí ele vai dar dicas de leitura, obviamente, né? O Patanjali, ele tem o Yoga Sutras, né? Eu já falei em algum momento, já li esse livro do Yoga Sutras. Não vou dizer que eu entendi, tá? Mas eu li por curiosidade e tal. E aí vai ter as várias ramos da yoga e, além da disciplina, a questão da devoção também, da consciência, a expansão da consciência, tá? E inscritos que vêm de 300 a.C., tá? Então tem muitos escrituras sagradas dessa tradição que vem de 300 anos de Cristo, tá? E lembrando que a Trimurti pode ser vista como 3 deuses ou a manifestação tripla de um deus inacessível absoluto, que você nunca vai saber quem é, que é o Brahman. Tá? E a ideia do ciclo e outra coisa, a função desses 3 deuses, né, é em relação à expansão e à retração, a criação e a destruição do universo. Tá? Então a manutenção do universo, a criação, a destruição. Então esses 3, são 3 funções, né, um deus em 3 funções, tem essa discussão também na Trimurti, né? O que seria? Aí no Bhagavad Gita, que é da tradição do Vishnu, ou seja, do Krishna, você também tem as yogas, tá? O Karma Yoga, que vai falar da ação altruísta, vai ter a Bhakti Yoga, que vai falar da devoção, mesma coisa, né? Devoção a Krishna. Você vai ter a Janana, né? Janana Yoga, que aí mais a questão do conhecimento, sabedoria, tá? Você pode ver que cada yoga tem uma disciplina numa área, tá? E a Raja Yoga é o controle mental, meditação, concentração. Tá? E todas essas técnicas também tem no budismo. Né? Então tem escolas igual Yogacara, né? Que são do budismo. Lembrar que o budismo nasceu aonde? Na Índia. Tá? Então tem muita coisa igual. Então, por exemplo, não me é estranho essa parte da Tantra. Para o Ganesh, que é a outra parte do livro, que eu comecei falando, o Ganesh vai ter as lendas, a mitologia, né, indiana, da formação desse deus, que ele é um equilíbrio. É tipo o porteiro, né? Ele é o porteiro, ele é aquele que vai desatar os nós, né? Então, em várias tradições tem esse, né? O Exu ali que vai desatar os nós, tipo assim, é o mensageiro, o Hermes dos deuses, né? O mensageiro dos deuses. E o Ganesh tem várias lendas para explicar porque ele perdeu a cabeça, né? Foi numa guerra lá com o Shiva, né? Foi um acidente e tal.
né? Então tem várias explicações e outra coisa, essa ideia dos deuses antropomórficos, eu não estou lembrando o nome aqui, mas são deuses que são mistura de animais com humanos, tá? Tem muito no Egito, tá? Você pode fazer pesquisa aí. Esqueci o nome disso aí, mas eu sabia. São deuses, você vê lá, o deus chacal, tá? Cabeça de chacal, tal. O Anubis, etc. Então tem os deuses assim que tem, então não é muito estranho, né? Tem deus macaco, né? Também tem lá na linha do Shiva, né? Que a gente já vê no Ramayana, se não me engano, ali tem um deus macaco lá também, tá? E aí esse é um deus que ele perdeu a cabeça, né? Por vários motivos. Cada lenda tem um motivo. E aí os deuses vão se reconstruir, vão renascer, né? Vão ressuscitar ele. E acharam um elefante, né? E colocaram a cabeça de um deus muito conhecido lá. E ele foi elevado ao panteão, tá? Então ele começou com um deus muito local, né? Alguns locais da Índia. E ele foi elevado. E ele significa a união da Shakti e do Shiva. E significa a intelecto e a eficiência. A eficiência no caso de desatar nós, né? Abrir as encruzilhadas, como diríamos no Brasil. Para abrir as encruzilhadas, ele é o Deus porteiro, tá? É o Deus que ele está ali. Tem uma lenda que fala que a Shakti, que é a deusa, né? Criou ele para fazer porteiro. Você vai ser o porteiro, ninguém passa, né? Nem o marido passava, né? O marido dela é o Shiva, né? E aí ele teria brigado com os deuses e perdeu a cabeça, tá? Então eles ressuscitaram ele. Então é um personagem interessante e ele fala que, né, ele é um deus muito cultuado, né, uma divindade muito cultuada lá, e aí acabou subindo, né, inserir ele no panteão que tem lá os três grandes, né, assim como Indra, né, e outros deuses que significam, né, coisas, né, o politeísmo é isso, né, cada deus significa um aspecto da realidade, o deus da chuva, o deus do sol, o deus do amor, né, é isso. Então esse é o Deus que desata nós, que muitas vezes ele mesmo amarra esses nós, tá? Então você tem que pedir ao Deus para desamarrar os nós que ele mesmo causou, tá? Aí lembrando que no politeísmo você tem esses vários deuses e cada um é uma manifestação de uma força da natureza, tá? Então esses deuses começaram como, né, Deus de vários panteões que foram se unificando no panteão único e o principal. Aí ele fala, ele foi subindo de posição, né? Mais ou menos isso aí. Ok? Então, ou seja, muita coisa, né, que pode ser dito do livro. Eu fiz um resumão básico, né, mas claro que como são 3 livros, né, vou deixar a indicação dos outros 2 que tratam disso, né, do Tantra, do Yoga e da mitologia indiana, ou seja, de onde vieram essas histórias dos deuses, né, os vários livros da cultura védica e o Vedanta, etc. Né? Então, uma tradição muito, tradição aí, de 2000 a.C., tá? Então, uma velhíssima tradição. Anteriormente ainda ao Zoroastro e anterior ao judaísmo, tá? É muito mais antigo. Lembrar que o budismo é 500 anos antes de Cristo, então imagina como é que é ancestral essa tradição, tá? Então o budismo é 500 antes de Cristo, então pode jogar mais 1000 aí, 1500 anos para surgimento dos Vedas, né? Da cultura védica, etc, tá? Trabalho assim impressionante de reconstituição, de tradição, né? Que tinha se perdido, né? Com o budismo. E aí o budismo agora é que é minoria, né? Então o budismo agora está mais para o Tibete, para a China, para o Japão e tal. E agora, né, do século XVIII, XIX, teve um revivamento do hinduísmo, ok? É isso aí. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.